Diga assim: Espírito Santo, fala comigo. Fala no meu coração. E faz em mim o que o Senhor quer fazer. O que o Senhor quer fazer. Amém. Deus é bom. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre recomeço. Mas antes de ter um recomeço, a gente precisa ter o tudo novo de Deus. Amém? Hoje eu quero ler com vocês em Filipenses. Abra sua Bíblia, você que trouxe. Filipenses capítulo 3. O versículo 13 em diante. Vou ler só o 13 e o 14. Filipenses 3, 13 e 14. Diz assim, ó. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avanço para as que estão diante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial que está em Cristo Jesus. Nessa noite, como eu falei para vocês, nós vamos falar sobre recomeço. Mas para você e para mim ter um recomeço, muitas vezes não é fácil, né? Antes da gente ter esse recomeço, a gente tem que ter o tudo de Deus. Porque muitas vezes o recomeço, ele nos assusta, não é verdade? Muitas vezes o recomeço, ele nos assusta. E hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho sobre o que eu e o Everton, a gente viveu. A pastora Estela nos chamou para ministrar sobre o tudo de Deus nas nossas vidas. E para me contar um pouquinho do que a gente viveu. E hoje eu quero compartilhar um pouquinho com vocês sobre a perda que eu tive do meu filho Daniel. Que foi muito difícil no momento. O ano de 2010 para nós foi um ano muito feliz, porém um ano muito difícil. E eu vou contar algumas histórias que a gente passou, que a gente viveu com a nossa família. Mas antes disso, eu vou falar do que Deus fez, né? Me converti, já contei essa história aqui para vocês, com 15 anos. Deus me salvou. Eu vim de um lar todo desestruturado, um lar difícil. E Jesus falou assim, eu vou salvar essa daí antes que não dá certo, né? Aí ele me pegou, me salvou. Eu disse sim para ele. E eu falo, Senhor, eu digo sim para você todos os dias, porque, meu Deus, como eu amo você. E aí, nessa caminhada com Jesus, eu achava que eu nunca ia casar, por ser gordinha, que o povo falava assim, que gordinho só tem amigo. Mentira, viu, gente? Mentira do diabo. Jesus sempre tem a pessoa certa para você. E Deus me deu o meu digníssimo esposo Everton. Coisa mais linda da minha vida, que vocês conhecem. Que Deus usa muito a vida dele. E aí casamos muito novo. Queria casar. Falei, meu Deus, que benção, né? Sonhava com aquele príncipe. E eu e o Everton começou. Quando ele me pediu namoro, eu falei para ele assim, vamos orar, né? Para ver se é da vontade do Senhor. A gente orou, jejuamos. Aí com 2 meses de namoro ele me pede casamento. Falei, meu Deus, que benção. O homem já quer casar. Quando é de Deus, né, gente? Acontece assim, né? As coisas de Deus é certa. Não tem mimimi com Jesus. E aí ele me pediu em casamento. Falei, mas homem, você ainda não trabalha, tem que arrumar um emprego. Não tem como viver só de amor. Aí a gente começou a orar, jejuar para Deus abrir a porta do emprego para o Everton. Deus abriu. E assim a gente colocou no papel o nosso casamento.
Fomos ganhando um monte de presente. Deus nos deu tudo. E nós nos casamos, tínhamos formado uma família na presença do Senhor. Com 2 anos de casada, eu engravido. Fiquei prenha. Oh, glória. Mas antes de engravidar, eu tive uma promessa. Deus usou um irmão abençoado, amigo nosso. E Deus falou assim: eu toco no teu ventre hoje, te darei um filho. Aí eu falei assim: irmão, Deus sabe. Tô tomando remédio, acabei de casar, tem muitas prioridades ainda. Aí o irmão falou assim: ó, Deus está tocando hoje no teu ventre. Eu falei: amém, se for de Deus, vai ser. E engravidei. Ficamos super felizes. Só que, deixa eu contar uma coisa para vocês. No nosso namoro, o Everton vivia falando assim, ó: eu quero ser pai de gêmeos. E eu falava para ele: Everton, vigia, Everton. Essa oração aí, você sabe que Deus ouve oração, né? Ele: não, mas eu sinto dentro de mim, Deus vai me dar gêmeos. Eu falei: amém. Se for de Deus, né? Não queria aceitar muito não, por causa do trabalho, a correria. Eu falei: meu Deus, esse Everton é meio doido. Pediu e Deus deu. Fiquei grávida. Tive 2 começos de aborto. E nesses começos de aborto, a gente foi ver se o neném estava bem. E aí, a médica fazendo o exame e tal, viu que tinha 2 corações. Gente, o Everton pulou da cadeira. Pulou, porque até então a gente achava que era um bebê só, né? Ele pulou, ele falou: eu não acredito. Eu não falei que ia ter 2 filhos, eu não falei que ia ser pai de gêmeos. E alegre, gente, pulando na cadeira. Eu falei: meu Deus do céu. Esse homem, quando ele ora, Deus faz. Jesus amado. Aí a gente ficou super feliz. Super alegre. E aí a gente foi fazer a ultrassom para descobrir o sexo do neném. Quando a gente fez a ultrassom para descobrir o sexo do neném, a gente descobriu que um dos neném, eles tinha anencefalia. O que é isso? O crânio da cabecinha dele não tinha formado. E aí ele nasceu com a cabecinha aberta. E aí foi aonde começou a parte mais difícil da nossa vida. A parte mais dolorosa, porque assim, para quem é pai, para quem é mãe, sabe que quando toca no filho, a gente perde toda a estrutura, né? E aí a gente começou a orar, a igreja levantou um clamor, clamando, porque até então a gente sempre creu que Deus poderia fazer e crê até hoje que Ele é o Deus que pode fazer milagres. Só que se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Só que no momento que a gente estava passando, a gente orava e eu falava assim: Espírito Santo, eu creio que o Senhor pode fazer milagres. E quando a gente descobriu aquele sexo, a médica não queria falar não. Aí eu fui brava com ela, sabe? Falei: moça, não vou sair daqui enquanto você não falar o que tem, meu neném. Porque eu vi que ela fez uma cara diferente, né? Aí ela falou assim: ó, seu filho tá nascendo com a cabecinha aberta. Um deles. O outro, ele tá perfeitinho. Então a gente vai ter que fazer de tudo para poder segurar a sua criança. Pelo menos o nenenzinho que está bom. Porque o outro, ele não vai conseguir sobreviver. E você não vai conseguir terminar a gestação. A gente vai ter que arrancar ele com 6 meses. E aí começou todo o processo. Vai no médico, toda semana fazia ultrassom. E aí, o nenenzinho que estava com problema, ele chamava Daniel. E aí o Daniel lutando para sobreviver. A gente fazia ultrassom. O Daniel estava mais gordinho que o Miguel. Só que ele não podia roubar o sangue do Miguel. Ele não podia roubar a comida do Miguel. E tudo isso ele fazia. Falei: oh meu Deus, que prova. Oh, Daniel, guloso, pra frente. No entanto, ele nasceu mais gordinho. Aí teve um dia que
que a gente foi fazer a ultrassom e o Daniel estava com 800 gramas. E o Miguel estava só com 200. Falei, meu Deus do céu. Aí o médico falou assim, mãe, infelizmente, se continuar assim, o outro nenenzinho não vai resistir. Aí a gente vai ter que tirar os 2 neném. Aí a igreja se moveu, começou a orar, começou a jejuar para o Miguel poder engordar. E aí o Miguel foi engordando. Em uma semana, o Daniel foi para 1,2 kg e o Miguel foi para 700 gramas. Em uma semana. Olha que milagre. E aí ele continuou na barriga. Aí a minha barriga encheu muito de líquido. Aí o médico falou assim, agora nós vamos ter que tirar todo o líquido com a agulha. Porque senão faz mal pro outro nenenzinho. Eu falei, meu Deus. Vai a igreja orar de novo. Vai a igreja jejuar de novo. E aí o que aconteceu? O líquido da barriga ficou normal. E aí beleza. Aí passou. Aí deu as 38 semanas. Consegui completar. Que o médico falava assim, ó, você vai ter que tentar segurar o mais possível. Para você ter um parto bom. Um parto onde o outro nenenzinho vai nascer bem. Que era o Miguel. Aí eu consegui chegar nas 38 semanas. Conseguimos chegar com o Miguel bem. Aí marcou o parto para fazer a cesárea. Aí nasceu o Miguel, o Daniel. Aí quando o Daniel nasceu, os médicos falavam assim, ó, ele não vai sobreviver 30 minutos. Aí passou 1 hora, ó, ele não vai sobreviver 4 horas. E a gente naquilo, né? Eu falei, meu Deus, o Senhor ainda pode fazer um milagre. Quando eu entrei para ver ele na salinha, eu levei um susto. E eu falei assim, Jesus, como que uma criança assim consegue sobreviver? Porque ele não tinha cabecinha. Não tinha. Ele era perfeitinho do nariz para baixo. E aí, ele teve que ficar no hospital e o Miguel veio para casa. Aí pensa, a mãe que tem filho, onde um só vem para casa e o outro fica no hospital. Qual mãe e qual pai que dorme com o filho no hospital? Nenhum, né? É só Deus para nos sustentar. Aí a gente deixou o Daniel lá. E o Daniel ficou 1 mês. O Daniel ficou 2 meses. O Daniel ficou 3 meses. Com 3 meses o hospital ligou. Mãe, você vai ter que buscar ele. Ele já está grande, está crescendo. E a UTI não suporta mais ele aqui. E aí corre a gente fazer da nossa casa um hospital. Aí a gente fez. Ganhamos muita coisa para poder vir o Daniel para casa. Só um momentinho, gente. Me perdoa se eu me emocionar, tá? Porque é tanta emoção. E aí o Dani veio para casa e a gente cuidou do Dani. A minha cunhada, oh meu Deus, tá chorando já, né, amiga? Meu Jesus. A minha cunhada, gente, é um anjo de Deus na minha vida. Santo Deus. Na verdade, tem muita gente assistindo essa ministração que eu não tenho palavras para agradecer o amor de tanta gente, mas de tanta gente que me ajudou. A minha cunhada, ela veio morar comigo, prestes a se casar com o Paulo, veio morar em casa para me ajudar com o Daniel e com o Miguel, né? Porque além de ter o Daniel, que eu tinha que fazer curativo, aquelas coisas todas, tinha também o Miguel para cuidar, que era guloso, mamava, comia bem. Ô, meu filho, Deus é bom, né? E aí tive que aprender todo o processo para poder fazer o curativo nele, para poder cuidar, para não pegar bactéria. E aí cuidamos do Daniel. E o Daniel, ele sobreviveu 5 meses. 5 meses. E eu orava e eu falava, Senhor, qual o propósito? O que o Senhor tem na nossa vida? E todo mundo que escutava a história do Daniel se convertia ao Senhor. Todo mundo. Muita gente que estava desviado voltou para o caminho do Senhor. Muita gente da nossa família, o Senhor foi sarando a alma.
Sabe quando você está passando um momento difícil que todo mundo começa a buscar a Deus? Foi dessa forma. E aí eu lembro que o Daniel, ele ficava uns 3 dias em casa, aí a gente tinha que correr com ele para o hospital. E quando chegava no hospital, era a hora mais difícil. Por quê? Porque a gente não podia deixar ele só. Tinha que ter um acompanhante. Então, eu tive muitos amigos, e eu tenho eles até hoje, que um ficava de manhã, outro ficava à tarde, outro dormia, para mim e o Everton poder descansar. Então, tipo assim, se o Everton ia de manhã, eu ia à tarde, um dos amigos dormia à noite. Se eu e o Everton fosse de manhã ou à noite, alguém ficava no período da tarde. Gente, eu tive muitos amigos, muitos, que ajudou esse processo com o Daniel. E aí teve um dia que a minha irmã ficou com ele, não, o Everton dormiu com ele de manhã e eu cheguei para ficar com ele no período da tarde. E eu lembro que ele estava bem inchado. E os médicos falavam assim que ao invés dele progredir, ele ia regredir. Então não tinha o que fazer, né? E aí eu lembro que um dia eu cheguei para ver ele no hospital. A médica, eu fui pegar ele para poder dar banho. A enfermeira falou assim: mãezinha, ele tá pesado, porque os órgãos dele tá parando. Nesse dia, sabe quando você perde o chão? Quando você fala assim: meu Deus, eu não tenho mais o que fazer. E ele era estudo no hospital, porque como com uma criança sem cérebro podia sobreviver 5 meses. Então todo mundo queria mexer. Ele era branquinho, branquinho, mais branquinho que o Miguel. Eu falei: gente, eu negra desse jeito, preto que dói, tendo uns fios brancos. Eu falei: meu Deus, que isso? Deixou tudo ser, né, amor? E ele branquinho, branquinho, gente, gordinho, gordinho. Coisa mais linda, que eu sempre falei para Deus: Deus, eu quero ter um filho bem gordinho. Sabe aqueles gordinhos pra você poder cheirar, apertar, morder. E o Miguel era magrinho. Era magrinho, né? Fala, tá lindo de bonito. E aí, o que aconteceu? Quando eu peguei o Dani para dar banho nele, ele estava todo roxo e pesado. E aí eu lembro que toda vez que eu estava no hospital, eu orava pelos filhos das moças que estavam nos hospitais, e os filhos delas eram curados. E o meu lá. E eu falava assim: Senhor, o filho de todo mundo está indo embora, e o meu está aqui. Eu oro, o Senhor cura, eles vão embora. E o meu? Falava: e o meu, Jesus? Todo mundo tem seus filhos. O Senhor me usa porque eu sou sua ministra. Mas eu ministro e os filhos de todo mundo vão embora. Por que o meu não vai? E aí, gente, o Espírito Santo começou a trabalhar dentro de mim. Só que para mim receber tudo de Deus, eu tive que entregar tudo meu. Sabe aquela hora que você para de ser egoísta? Que você para de pensar em você? Você começa a pensar pelo bem do seu filho? Teve uma hora que eu comecei a chorar e eu falei assim: Espírito Santo, eu não sei se eu vou suportar ver eu enterrar meu filho, mas eu também não sei se eu suporto mais ver o sofrimento dele aqui. Meu filho estava todo roxinho. Ele não aguentava mais lutar para sobreviver. Era egoísmo meu pedir para Deus deixar ele ficar. Era egoísmo meu falar: Senhor, deixa ele, sendo que ele estava sofrendo. E aí eu orei, falei assim, eu cheguei lá na janela do hospital, eu falei assim: Espírito Santo, antes dele ser meu, ele é seu. Antes dele ser meu filho,
Ele é o teu filho. Você sabe o que é o melhor para ele. Então, a partir de agora, faça a tua vontade. Eu lembro que a minha irmã chegou para ficar com ele. E aí, a minha irmã teve um surto de choro. Aí eu acalmei ela. Nisso, ele foi transferido para UTI porque ele estava respirando, ele fazia assim, ó. Aí ele ficava um tempão sem voltar a respiração, um tempão. Aí levaram ele para UTI. No que levou ele para UTI, a minha irmã teve a crise. Aí eu acalmei ela. Em seguida o médico me chama. E eu já estava preparada para ir embora com a minha irmã, porque como ele ia para a UTI, não podia ficar ninguém. Aí o médico manda me chamar. Aí eu entrei lá na UTI, aí eu vi meu filho deitadinho na caminha. Aí eu lembro que o médico só falou assim, ó, seu filho acabou de vir a óbito. Ele falou um monte de coisa que eu não lembro de nada. A única coisa que eu lembro foi que ele falou que ele tinha acabado de perder a avó dele e que meu filho tinha acabado de vir a óbito. Gente, eu perdi a noção do tempo, eu perdi a noção do horário, eu perdi... Sabe quando você fica desorientada? E aí, do nada, o Everton já estava no hospital. E eu lembro que antes de sair de casa, o Everton estava com a minha cunhada em casa. E do nada os dois já estavam lá no hospital. Sabe quando você perde? Você meio que... Você não sabe o que está acontecendo? E aí a gente vem embora. E aí eu lembro que quando eu entrei no velório, que eu vi o caixãozinho dele. Sabe quando a ficha cai, você fala, meu Deus. E aí a minha cabeça ficou em transe. Eu perdi o chão. Eu perdi um pedaço de mim. Eu perdi um pedaço de mim. E eu lembro que quando a gente entrou lá, quando eu entrei lá, dentro daquele velório, eu lembrei da minha oração. Eu lembrei que eu falei assim, Pai, antes dele ser meu, ele é teu. Faça a tua vontade. E o Senhor fez. E coube a ele levar. Coube a ele levar. E mesmo que ele agiu assim, eu digo sim. Eu digo sim, porque o meu Deus, ele tem que ser o meu Deus. Independente da dor que eu estou passando. Independente da bênção que eu estou vivendo. E quando eu entrei dentro daquele velório, eu lembro muito bem da Denise. Que em todo o caminho que eu fazia para poder levar meu filho para enterrar ele, ela estava segurando a minha mão. Nunca mais esquecer dessa cena. Não lembro de ninguém dentro daquele velório, mas dela eu lembro, tá segurando minha mão. Lembro de algumas pessoas assim, bem pouquinho. E eu lembro que quando eu estava indo para poder enterrar ele, eu cantei esse louvor aqui que diz: quão grande é meu Deus. E eu cantei: quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande
momento da minha maior dor, eu cantei. Sabe por quê, gente? Porque o negócio aqui não é sobre mim. É sobre o que Ele quer de mim. E o que Ele pensa sobre mim. E o que Ele faz em mim. E é para dentro dele que eu me lanço. Tá, e como que você superou isso? Antes de fazer essa pregação, eu pensei em 1001 coisa. E o Espírito Santo falou assim: filha, o seu Redentor vive. O seu Redentor vive. E eu tive que me lançar para dentro dele. Quantas madrugadas eu vi o Everton orando: Espírito Santo, eu entrego meu filho nas tuas mãos. E eu chorava quietinha, para ele não ver que eu estava vendo. Porque para ele também, como pai, como homem da casa, era muito difícil. E eu orava, eu falava: Espírito Santo, leva a gente para dentro de você. Só que Deus quis fazer o tudo novo dele na nossa vida. Ele quis fazer um recomeço na nossa vida. Porque não é sobre mim, é sobre Ele. É sobre o que Ele tem para mim. É sobre o que Ele tem para minha casa. É sobre o que Ele tem para minha família. Eu tenho que estar firmada na rocha. O meu alvo tem que ser Cristo. Porque não é sobre nós, é sobre Ele. Para nós vivermos o tudo de Deus, nós temos que abandonar o medo. E eu tinha muito medo. Depois de tudo isso que eu passei, eu falei: Senhor, como que eu vou ser? Como que eu vou cantar? Como eu vou viver? E o Espírito Santo falava assim: vem, filha, porque eu sou grande. Vem, filha, porque eu sou o teu Deus. Não é porque eu não fiz o milagre que você pensou e você queria que eu realizasse. Eu fiz o milagre de ter Ele comigo. E um dia nós vamos nos encontrar no céu. Essa é a minha alegria. Esse é o meu conforto. Um dia nós vamos nos encontrar no céu. Só que eu também não podia me paralisar porque eu tive uma perca. Eu não posso me paralisar porque eu entreguei, não tive perca. Eu entreguei meu filho ao Senhor. E eu não posso me paralisar. O medo de ficar só não pode me paralisar. Porque Deus, Ele tem um recomeço para a minha vida. Eu e o Everton, nós entramos no Senhor, começamos a orar, começamos a clamar ao Senhor. E sabe aquele medo que você tem de perder seu filho? Eu vivia morrendo de medo de perder o Miguel. Só que o Miguel, ele precisa brilhar, porque Deus tem um recomeço para a vida dele. Deus tem o tudo novo na vida dele. E Deus, Ele só faz o tudo novo na nossa vida quando nós nos lançamos a Ele. Aleluia. Para vivermos o tudo de Deus, temos que deixar para trás tudo aquilo que nos aprisiona. Sabemos que mesmo caminhando com Cristo, nossa vida, nós enfrentaremos problemas. E não podemos negligenciar o sofrimento que teremos. Porém, a nossa alegria não deve estar embasada nas circunstâncias, mas firmes em Deus, para viver o novo de Deus, para viver o tudo novo de Deus em nossas vidas. Em Mateus capítulo 13, 20, diz assim, na parábola do semeador, Jesus alerta sobre a pessoa que recebe a palavra de Deus com alegria, mas ela em si mesma não tem raízes e as circunstâncias a abalam. Em João 16:33 diz: o Senhor diz que Ele falava todas aquelas coisas para que nele tivéssemos paz. A paz que excede todo entendimento. É Cristo
que é em Cristo a nossa alegria e fé. Ela deve estar firmadas. É nele que a nossa alegria deve estar firmada. É nele que vem a alegria. Tá, e como você passou tudo isso? A alegria do Senhor é minha força. A palavra de Deus diz assim, em João 16, o Senhor diz que Ele falava todas aquelas coisas para que nele tivéssemos paz, em Cristo, e a alegria e fé devem estar firmadas. Qualquer outro fundamento não terá a paz plena, porque somente Deus pode nos dar a paz. Em João diz assim, tenho-vos dito para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Amém, gente? Vocês estão comigo? Por mais que você esteja passando uma situação difícil, por mais que a sua vida, você já passou circunstâncias que muitas vezes você perdeu o chão, muitas vezes veio aquela dor que você falou, meu Deus, o que eu faço agora? Lembre-se, o Senhor, Ele sempre está com você. Mas para você viver o tudo novo dele na sua vida, para você viver o recomeço na sua vida, você vai ter que fazer igual Pedro. Pedro, quando ele foi pescar, ele pescou a noite inteirinha e não pescou um peixe. Ele tentou a noite todinha e não conseguiu nada. E o que ele fez? Ele voltou embora frustrado. Hoje, a minha situação pode ter sido enterrar meu filho. Só que hoje, a situação de você pode não ser a parte financeira igual Pedro. Porque Pedro, ele estava tentando trazer o pão para a casa dele. E isso para um homem também dá um desespero. De não ter um recurso para dar para sua família. Para Pedro foi esse. Para você pode ser um casamento que ainda não aconteceu. Para você acha que vai ficar titia pro resto da vida. Não. Para você pode ser o medo. Para você aquilo que te paralisa pode ser o abandono. Mas Deus, Ele tem um novo para você. Ele tem um recomeço. Ele tem tudo novo para a tua vida. Pedro, quando ele encontrou o novo dele. Oh, glória. Quando Pedro encontrou um novo dele. Sabe quem é o novo de Pedro? Jesus. Quando ele pescou a noite inteira e não pescou nada, e ele frustrado, ele encontrou Jesus. E Jesus olha para ele e uma palavra, Jesus fala: Pedro, volta e lança a rede de novo ao mar. E quando ele começa a pescar, ele começa a viver um recomeço. Ele começa a viver um tudo novo de Deus na vida dele. Quando Jesus olha para mim e fala: Tayane, vem filha, vem filha. Não olha as circunstâncias, vem filha. Quando ele olha para você, ele fala: filho, não olha as circunstâncias, vem filho. Vem filho, a gente precisa lavar a rede, fazer igual Pedro, antes dele ir voltar no mar, para ele poder pescar de novo, ele foi lavar a rede, ele foi tirar a sujeira, ele foi tirar aquilo que paralisava ele foi tirar o medo dele, ele foi tirar a tristeza dele. E quando Jesus fala, lança a rede do outro lado, e quando ele pesca, ele tem um tudo novo de Deus. É isso que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida, é viver um novo. Não importa a perda que você teve, não importa o sofrimento que você viveu, existe mais dentro de Deus, existe um amor que nos transborda, existe um amor que nos constrange, gente. Tá, e como que você vive em pé? Porque eu amo esse Deus independente de qualquer coisa. Independente de qualquer coisa. Independente de qualquer coisa. Ele é o nosso Deus, é o nosso amor. Para você viver o tudo de Deus, arranca tudo aquilo que tem paralisado você. Quero te pedir para ficar em pé.
Arranca tudo aquilo que tem te paralisado. Arranca tudo aquilo que tem feito você sofrer. Tudo aquilo que tem te deixado triste. Tudo aquilo que te aprisionou. Feche seus olhos. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante, eu prossigo para o alvo. Aleluia. A fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Prossiga para o alto. Prossiga para o alto. Ora, peça para o Senhor: Senhor, mostra para mim tudo aquilo que eu tenho que arrancar. Toda a tristeza, toda a angústia. Espírito Santo, a dor da perda, a dor de ser traída, a dor de ser abandonado. Oh, Espírito Santo, vem neste lugar. Toca, Espírito Santo, aonde os meus olhos não veem, aonde, Espírito Santo, eu não posso alcançar, o Senhor pode. O Senhor tem tudo novo para a vida dos seus filhos. Recebe o novo de Deus. Recebe o tudo novo de Deus. Escuta o que Deus fala para você através dessa canção. Cada batida está chamando meu nome. Sou atraído outra vez por teu sangue. Me sinto tão amado por ti. Escuto teu coração, pois você me aceitou pra sempre. Teu amor por mim é tão surpreendente. Me sinto tão mimado por ti. Que sou filho e que tenho um lugar em tua mesa. Não há nada melhor que escutar tua voz.
Senhor, Ele sempre te alcança. O Senhor conhece o teu coração. O Senhor conhece você. O Senhor sabe do que você precisa. O Senhor, Ele tem um recomeço para a tua história. Ele tem um tudo novo para você. Esteja com o seu coração aberto para que Ele possa fazer o tudo novo dele em você. O recomeço de você. Se eu tivesse me paralisado, se eu tivesse parado, aonde que está o Miguel hoje? E hoje eu tenho meu filho aqui. Eu tive que ter força para lutar por ele, para que ele viesse também se aprofundar em Deus. Porque o nosso destino é o céu. O nosso destino é o céu, irmãos. É o céu. E é para lá que nós vamos.